E aí, pessoal, tomou aquele cafezinho, deu uma espreguiçada, né? Agora vamos continuar, vamos para a aula 2, né, do curso Práticas Administrativas e Comerciais. Agora, pessoal, a gente vai ver organização. O que é organização? Vamos dar uma olhadinha aí na telinha. Organizar é o ato de organizar, organização é o ato de organizar, estruturar e alocar recursos. Quem são esses recursos, pessoal? Nós temos os recursos básicos da empresa, né? Que são quem? São os recursos materiais, patrimoniais, tecnológicos, humanos e financeiros. Esses são 5 recursos básicos, né, da empresa. Definir os órgãos incumbidos de sua administração, ou seja, quem vai administrar esses recursos, e estabelecer as atribuições e relações entre eles, tá? Será reunir e coordenar os recursos humanos, financeiros, físicos, de informação e outros necessários para o alcance, olha lá, de quem, pessoal? Dos nossos objetivos, né? Então não podemos esquecer isso, tudo tem que estar voltado ao objetivo da empresa. Seguindo aí, pessoal, nós temos a organização no nível estratégico, tá? Que vai ser a cúpula da organização. Então, responsável por todo o desenho da organização, ou seja, como que a organização será estruturada. Depois nós vamos para o nível tático, que é o nível dos gerentes, tá? Ou seja, responsáveis pelo desenho da divisão gerência, ou seja, como que vai ser a divisão do setor dele. E depois o nível operacional, que seria mais a supervisão ali dos funcionários. Então, desenho literalmente dos cargos e atividades que cada um vai executar. Elementos do processo de organização, pessoal. Nós temos centralização, descentralização, amplitude de comando, departamentalização, a formalização e a cadeia de comando. Vamos ver eles. Centralização, pessoal, ou seja, toda vez que você abre uma empresa, por exemplo, se ela é pequenininha, uma pessoa só já fica responsável pelo setor de produção, venda e administração, né? E aí vai crescendo aquela empresa. E ele vai colocando outras pessoas. Porém, ele ainda fica o quê? Ficou responsável pela tomada de decisão. Então vamos ver aqui a definiçãozinha de centralização. A maioria das decisões são tomadas pelos ocupantes dos cargos do topo, ou seja, a alta cúpula é quem vai tomar as decisões da empresa. Então isso aí seria uma empresa centralizada. O que seria mais uma empresa descentralizada? A empresa vai crescendo, e um só não consegue mais tomar todas as decisões, deixa demorado o funcionamento da empresa. Então aí ele começa a delegar. Então vamos olhar lá, ó, descentralização, autoridade para tomar decisão são delegadas para os diversos setores. Ou seja, aí ele não consegue mais controlar tanto. Esse controle acaba emperrando a empresa de crescer. E aí ele começa a delegar as tomadas de decisões. Então ele começa a descentralizar a empresa. Nós temos a amplitude, pessoal, ou seja, o tamanho dos níveis organizacionais da minha empresa. Nós temos a chamada achatada, que eu tenho poucos níveis organizacionais, e a aguda, que é onde eu vou ter vários níveis, tá? E aí nós temos a cadeia de comando. O que é a cadeia de comando, pessoal? É como que a empresa está organizada hierarquicamente, ou seja, quem é subordinado de quem é responsável por quem se comunica com quem. Por exemplo, aí na telinha, ó, aqui nós temos o presidente, ele vai se comunicar com o diretor financeiro e com o diretor de RH. Já o diretor financeiro vai se comunicar com o gerente de compras, gerente de cobrança e o gerente de pagamento. Eles não se comunicam entre si algumas vezes, tá? Depende da estrutura organizacional que a gente vai ver mais para frente, tá? Qual que é a unidade de comando então? O diretor financeiro que vai conversar com o presidente e o gerente de compras que vai conversar com o diretor financeiro. Ele não tem autonomia, o diretor de compras, ir lá conversar com o presidente, tá? Então é uma hierarquia, tá? E aqui nós temos as departamentalizações, por exemplo, também, que é a separação por departamento da nossa empresa. Então, nesse caso, essa empresa, por exemplo, estaria organizada como diretor financeiro, diretor de RH. Desta forma,
cada um respondendo por cada subordinado, ok? E aí aqui nós temos um exemplo de uma estrutura linear, tá? Então, presidente, diretor financeiro, diretor de RH e cada um com os seus respectivos subordinados. Nós temos a estrutura chamada também a estrutura de staff. O que é essa estrutura de staff, pessoal? Seria, olha aí na telinha, um setor de assessoria, ou seja, é um setor ou um departamento dentro da empresa que ele não é um comando direto linear, ele assessora todos os outros, tá? Por exemplo, aqui, ó, diretor financeiro lá, ele teve um problema de cobrança. Sem querer, o setor de cobrança dele está recobrando uma dívida já paga pelo cliente. Isso pode gerar o quê? Pode gerar um processo. E aí quem vai assessorar o diretor financeiro que não tem conhecimento muito na hora do processo seria a assessoria, por exemplo, aqui, jurídica, né? Nós temos o diretor de RH, por exemplo, deu um problema com um funcionário que acabou processando a empresa. E aí o que vai acontecer? O setor jurídico vai ajudar. Mas é só na hora que dá esses pepinos? Não, pessoal. Ele vai o quê? Ele vai assessorar como evitar esses problemas dentro da empresa, tá? Por exemplo, no setor de RH tem empresas que têm periculosidade, insalubridade. Então, o assessor jurídico vai dar uma assessoria ao setor de RH de como trabalhar com esse funcionário, quais são, por exemplo, equipamentos que devem ter, né? Então ele vai falar como que é a legislação em cima de cada tipo de cargo, ok? Então ele trabalha como assessoria. Como que ele vem geralmente no nosso organograma? Ele não vem com essa linha reta, ele vem com uma linha pontilhada, para mostrar que ele é o quê? Ele é um órgão de assessoria. Esse assessor, ele pode ter subníveis aqui, pessoal? Pode ser toda uma unidade de comando de subordinados abaixo dele também, tá? Não necessariamente é uma pessoa só. Nós temos, pessoal, a estrutura colegiada. O que é isso? Geralmente é quando as decisões são muito complexas e a empresa é muito grande. E aí ela traz o quê? Ela cria uma comissão, por exemplo, para tomar as decisões. Nessa comissão geralmente vai ter o quê? Vai ter uma pessoa muito boa em cada setor da empresa, para poder ter a compreensão da empresa como um todo. Quem que usa muito essa estrutura colegiada para tomar decisões? Universidades, por exemplo, universidades públicas. Eles existem um colegiado de professores, junto com alunos, junto com integrantes da comunidade, para tomar algumas decisões, tá? Então essa seria a estrutura colegiada. Nós temos a departamentalização, pessoal, linear, e essa aqui por função, pessoal. Ou seja, eu vou departamentalizar a minha empresa a partir das funções. Então aqui nós temos a função financeira, função de RH, posso ter a função de produção, a função marketing, tá? Então eu organizo a minha empresa aqui a partir das suas funções. Então eu tenho a departamentalização funcional. Eu posso também organizar a minha empresa, pessoal, como, lembra lá do supermercado? Como um hipermercado aqui. Então eu posso organizar ela como que? Como seção de alimentos, e dali eu vou ter os responsáveis, vamos dar uma arrumadinha aqui, né? Nós vamos ter os responsáveis por cada setor de alimento, tá? Então, por exemplo, você vai lá no supermercado, às vezes tem um funcionário responsável por cada corredor daquele lá que você viu. E aqueles corredores não são organizados de qualquer forma. Por exemplo, por que que o pãozinho está perto da margarina, do presunto e queijo, pessoal? Porque geralmente existe uma compra meio que casada ali. Quem compra o pãozinho, olha para o presunto e lembra que não tem presunto. Pega presunto para levar. Por quê? Que as frutas e verduras ficam perto dos frios, pessoal, para aproveitar aquele clima refrigerado e as frutas e verduras durarem mais. Então tem todo o motivo da organização. E você tem que pensar na sua organização como que é a forma de alocar melhor que todos aqueles
os seus recursos para que a empresa funcione, tá? Da melhor forma possível. Voltando aqui, nós temos lá no hipermercado a seção de brinquedos, seção de eletrônicos. Nós podemos organizar a empresa também por geográfica, que é o quê? Minha empresa tem várias filiais, então quem vai ser responsável por cada uma? Então, por exemplo, lá eu tenho a matriz, divisão sul, divisão no centro-oeste, divisão norte, e aqui pode vir todas as minhas empresas aqui embaixo de cada cidade que eu tenha no centro-oeste, ok? Então aí eu tenho uma visão de como a minha empresa está organizada, tá? Eu tenho também a estrutura divisional. Aí eu vou dividir a minha empresa conforme os produtos que ela está trabalhando lá. Por exemplo, divisão de cosmético, divisão de medicamento, divisão de higiene. Verifique aqui, pessoal, que eu posso ter uma centralização do RH e de finanças que cuida do todo, mas em cada divisão eu já tenho o quê? Eu já tenho os responsáveis por produção, por marketing e logística. Isso aqui quer dizer que o RH, ele ajuda todas as divisões, a finanças aliada a todas as divisões. E aí é que eu separo em cada divisão nessa empresa, é que cada um vai ter a sua produção, seu marketing e a sua logística, tá? Aí nós temos a estrutura matricial, tá? Muito utilizada como funcional e o projeto junto, tá? Então eu uso os dois tipos de organização para montar a organização matricial. Essa daí, pessoal, já tem aqui, por exemplo, ó, as funções dentro da minha empresa, criação, mídia e produção, e aí eu vou trabalhar como projetos. Então, projeto de propaganda, eu vou lá e pego um rapaz da criação, aí eu vou lá e pego um da mídia e um da produção gráfica. Terminou o produto, pessoal, esse projeto ele acaba. E aí esse funcionário pode ir para outro projeto, tá? Onde é muito utilizado isso aí? Empresas de tecnologia, onde cada um fica responsável por uma parte do programa. Então ele está trabalhando em cima do programa da empresa X, finalizou aquele projeto, agora esse mesmo funcionário já está trabalhando para o programa da empresa Y, tá? Então eu vou utilizando os funcionários de cada departamento em cada projeto que eu necessito, tá? Por exemplo, empresas que têm construção de prédio, por exemplo, cada prédio tem a sua etapa para fazer, então tem a fundação, terminou a fundação, pega esses mesmos funcionários, fizeram a fundação do prédio A, agora eles vão começar a fundação do prédio B, e assim por diante, azulejar, passar iluminação. Então são os mesmos funcionários, porém eles trabalham em projetos diferentes. Aí eu tenho uma estrutura matricial, colocando a responsabilidade em cada gerente de cada projeto, tá? Nós temos também a estrutura em redes, pessoal. O que é essa estrutura em rede? Eu já trabalho com parcerias, tá? Muito exemplo aqui nós temos é a montadora de automóvel. Às vezes ela não fabrica nada, ela tem o quê? Várias parcerias, uma empresa que faz motor, uma empresa que faz pneu, uma empresa que vai fazer a bateria, uma empresa que vai fazer o chassi e depois ela junta tudo e faz o carro, né? Então aí a estrutura dela é uma estrutura que em redes. É bom montar essa estrutura em rede para você entender. E o que é interessante nisso daí, por exemplo, é que eu tenho essa empresa parceira, né, que ela faz, por exemplo, o chassi do meu carro. Aí de repente veio um novo modelo de carro e essa empresa já não faz o chassi. Então toda aquela estrutura para fazer o chassi antigo, ela é custo daquela empresa que foi minha parceira. Agora eu posso cortar toda a relação com ela e só comprar dessa nova parceira que está fazendo a estrutura do jeito que eu quero, tá? Então aí eu elimino custo. Por exemplo, lembra aquela lei do extintor? Então, pensa se toda fábrica montadora fizesse toda uma indústria para produzir extintor só para atender aquela lei. Aí depois veio a lei e parou de ser obrigatório o uso de extintor. O que ela ia fazer com toda aquela estrutura do extintor? Né? Seria o quê? Um dinheiro investido à toa. Então, como ela fez uma parceria e começou a adquirir extintor de outra empresa,
Aí, assim como a lei não queria mais, ela simplesmente rompeu a parceria. Todo investimento daquela estrutura ficou para o parceiro, né? Esse daí, pessoal, que eu mostrei para vocês, é o que? É o nosso chamadinho organograma, tá? Então, ele é uma ferramenta do planejamento tático, ou seja, para eu entender como a minha empresa funciona, tá? Vai ficar aqui uma dicasinha para vocês pesquisarem também outro, que é o que você já deve ter visto em outras disciplinas, que é o layout. O que é o layout? Como que será organizado cada recurso dentro da minha empresa para que ela funcione da melhor forma possível, tá? Então esse aqui que eu apresentei para vocês é o organograma, onde ele vai mostrar como que é a estrutura organizacional da minha empresa. Aí nós temos essa ferramentazinha que eu gosto muito, que é o 5W2H. Dá uma olhadinha aí na tela, ó. Essa daqui, pessoal, eu gosto desse modelo porque ele vai trazer pra gente desde a definição do objetivo, os indicadores e as metas aqui, ó. Então, qual é o objetivo da ação que a gente vai fazer, tá? Por exemplo, vamos realizar um treinamento para o pessoal do setor de produção da minha empresa. Então, esse vai ser o nosso objetivo. O que vai ser o indicador? Indicador, vamos verificar se a qualidade, se os defeitos diminuíram a partir desse treinamento. Fonte de informação, ou seja, quem que vai me passar essa informação? Será o setor de controle da produção. Qual é a nossa meta? Por exemplo, eu tenho lá 30% as roupas estão aparecendo com defeito. Nossa meta vai ser baixar ela para 3% de falha só, a partir desse treinamento. E aí ele traz aqui, ó, esse modelinho, essa análise aqui, ó, se a sua meta é SMART. O que é se a meta ser SMART? Se ela é específica, clara e objetiva, realmente ficou fácil de compreender o que a gente está querendo, né? Então, reduzir, por exemplo, as falhas, está claro? É objetiva? É. Então, eu vou lá e faço um checkzinho, né? Ela pode ser mensurada? Pode, a gente não estabeleceu de 30% de falhas para 3%, então ela pode ser mensurável, tá? O A, ela pode ser alcançável? É uma meta alcançável? É. Eu posso verificar se realmente é uma meta alcançável, baixar para 3. Se você verificar que não é, então ó, de 30 vamos baixar para 20. Essa meta é mais alcançável. Não adianta você querer estabelecer uma meta, por exemplo, até de crescimento, que ela não seja alcançável, tá? Então verifique, é uma meta alcançável, a gente chega à conclusão de 30 para 3 é alcançável. Então vai lá e faz o checkzinho, né? Aí ela é realmente relevante para a organização? Isso é um item legal, pessoal, porque às vezes a gente gasta muito tempo na empresa tentando atingir uma meta, um objetivo que não vai agregar naquela nossa missão, naquela nossa visão da empresa. Então nós temos que parar e analisar, é realmente importante para a empresa a gente gastar esforços nesse momento para realizar essa meta? Bom, reduzir defeito na fabricação é muito importante, né? Então realmente ela é relevante para a organização. E depois se há um tempo definido para que essa meta seja atendida. Ou seja, dá para a gente dar prazo para essa meta? Para ela ter começo e fim? Porque é muito interessante a gente ter isso. Porque só falar 30% baixar para 3 sem estabelecer o tempo, não adianta. Então a gente tem que saber, ó, em 6 meses a nossa meta tem que ser 3% só de falha, depois do treinamento. Então, legal, então agora eu tenho tempo para que essa meta seja atingida. Completou esse SMART? Beleza, agora a gente vai detalhar melhor esse tipo de treinamento, porque o treinamento pode ser vários tipos de treinamentos, né? Por exemplo, se eu sou uma empresa que fabrica camisa, como a gente estava falando aí, eu tenho o quê? Tem um treinamento de pessoas que fazem camisa polo, tem treinamento de pessoas que fazem jaqueta, treinamento de pessoas que vai fazer regata, tem um pessoal do corte, da costura, que põe botão. Afinal de contas, qual é o setor que está dando mais problema, que está dando as falhas para que a gente faça o treinamento? E aí sim que vem a aplicação do 5W2H.
Olha lá na telinha, nós temos aqui o what, ou seja, o que será feito. Então, no nosso caso, será feito um treinamento, né? Aí nós vamos para o why, né? O porquê, né? Qual é o motivo da execução dessa iniciativa? Qual a contribuição dessa meta? Bom, essa meta será para quê? Para reduzir as falhas na produção, né? Maior controle de qualidade, aumentar a produtividade com isso, né? Como vai ser feito? É o how, né? É o resumo da iniciativa, como a iniciativa será executada, ou seja, como que vai ser feito esse treinamento, afinal de contas, né? Como que vai ser feito? Vai ser feito na empresa? Vai ser feito numa terceirizada, né? Vamos trazer um instrutor de fora? Como que vai ser feito esse treinamento? Para quem que vai ser feito esse treinamento? Para o setor de corte, para o setor de costura, para o setor que põe o botão, né? Depois a gente vai para o WOW, né? Responsável pela liderança, né? Execução da iniciativa, né? Então, quem vai ser o responsável pelo treinamento? Vai ser um gerente de RH, vai ser um supervisor específico, vai ser um instrutor que vai vir de fora, né? Posso ter o responsável, alguém de dentro da empresa e o instrutor de fora. Então, quem vai ser o responsável? Para quê, pessoal? Se o treinamento der errado, ter quem a gente cobrar, tá? When, né? Quando? Qual é o prazo? Quando que vai ser realizado essa iniciativa, esse objetivo, né? Então, vai ser lá no... Estabelece, se nós estamos hoje no dia, por exemplo, 3 de abril, vamos até a gente se organizar, vai ser do dia 3 de abril e aí vai concluir lá em 4 de junho. Então, eu estabeleci o quê? Estabeleci prazos para que essa ação seja realizada, né? Localização, pessoal, where, né? Aonde a iniciativa será realizada. Aonde vai ser? Vai ser o treinamento dentro da minha empresa? E ainda eu posso detalhar mais, vai ser lá no setor de produção, vai ser um treinamento no auditório, se for uma palestra de motivação, por exemplo, né? Se o objetivo for motivar os meus funcionários, ou vai ser terceirizado, vai ser em algum outro local. Tem grandes empresas, por exemplo, que faz reuniões com gerente em hotéis fazendas, né? Em hotéis na beira da praia. Então, aonde será feito, né? Esse treinamento, o nosso treinamento aqui pode ser numa empresa terceirizada que já deu um curso, né? Por exemplo, de costura, como pode ser um instrutor que vai vir dentro da empresa, né? Fazer o treinamento ali mesmo, tá? E how much, que seria o quê? Qual é o custo desse investimento? Qual é o custo para a gente atingir esse treinamento, né? Então, quanto que vai me custar, tá? Então, os valores. E aí, pessoal, assim a gente finaliza mais uma aula, tá? E agora vamos seguir essa dica aqui, ó. E aí, pessoal, agora encerramos essa aula, vamos tomar um café e dessa vez realizar um alongamento, né? Dar uma alongada, uma caminhada, tá? Já já a gente volta para a última aula, terceira e última aula. Para quem tem dúvida em que tipo de alongamento fazer, tá aí na telinha alguns exemplos pra gente, tá? Então dá uma espreguiçada, faz o alongamento, que já já a gente volta.